ela, porque nós vamos tentar repercutir esse bate-papo nosso aqui, Márcio, porque o que era em 2019 um conceito para nós todos, em 2021 parece que viramos de cabeça para baixo, não é isso? A gente... Bom dia, então. A gente vê aí as mudanças que o 2020 já nos deixaram. 2021 segue no mesmo ritmo e, infelizmente ou felizmente, se a gente não se readaptar, se a gente não inventar aí esse novo normal, a gente vai acabar tendo aí... tanto as empresas vão ter que se reinventar, quanto os trabalhadores, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho, Márcio. Eu queria... a Camaquã Alimentos trabalha, como diz o nome, a razão social da empresa, trabalha com materiais congelados, resfriados e secos. Vocês atendem praticamente metade do estado, já estão mais da metade do estado, né? Hoje a gente atende 68% da população do estado do Rio Grande do Sul. É uma área extremamente grande. Tem percebido dificuldade nos teus clientes nesse ano 2020 ou assim, dificuldade de venda? Porque os mercados em si, eles continuaram ativos. Mas uma forma das pessoas comprarem nesses teus clientes, tu tem percebido alguma coisa, alguma dificuldade? Alguns clientes comprando coisas que antes não comprava ou deixando de comprar algumas coisas? Fábio, como o nosso foco está mais nos supermercados, mercados e pequenos comércios que vendem alimentos, para nós não teve um impacto tão grande. Sim. A nossa venda ela praticamente estabilizou com um pequeno crescimento, porque o que aconteceu? As empresas estavam mais focadas em atender food service, ou seja, restaurantes, lanchonetes. Sim. Enfim, essas áreas elas tiveram um recuo da economia. Mas os mercados não. As pessoas tiveram que ir para dentro de casa, muitos aprenderam a cozinhar. Então, e todos esses ingredientes a gente tem venda disso. E venda para os mercados, onde as pessoas que ficavam em casa tinham que se abastecer. Eu fico pensando o seguinte, eu fui na praia, fiquei uns dias na praia, em dezembro e janeiro, e percebi completamente diferente o cenário que eu tinha anos anteriores. Lá em Torres, por exemplo, eu tinha restaurantes cheios, bares, lancherias cheios de gente. Esse ano, esses restaurantes, bares, lancherias, sorveterias vazias. As pessoas deveriam estar fazendo suas refeições em casa. Muda o público, muda contextualizar isso, mas as pessoas continuam a comer. Porém, o que se percebe é que as pessoas começam a ter esse aproveitamento de conhecer coisas novas, de alimentos diferentes, fabricar ou construir sua própria alimentação em casa. Então eu vejo assim que tem alguns produtos que começaram a circular de forma diferenciada, das pessoas testando coisas assim como temperos, como coisas que antigamente não tinham isso em casa. Fábio, o que mais me chamou a atenção no crescimento de consumo foi um produto muito básico. E isso foi considerado pela facilidade de fazer, que é um produto que nós aqui em Camaquã somos especialistas, que é o arroz. Muitas pessoas cozinhando o arroz, porque é um produto, um alimento riquíssimo. Sim. Né? E cozinhando isso, o arroz. E depois, claro, teve crescimento aí na parte de farinhas, na parte de fermentos, toda essa... isso que a gente via as nossas avós fazendo, foram coisas que voltaram à tona. Tem gente, por exemplo, tá fazendo pela primeira vez, cozinhando em casa, fazendo um pão, fazendo um bolo, tá fazendo isso, coisas que nunca fez. Então isso tudo tá mudando. Isso tudo tá fazendo a indústria se adaptar também, né? Pois é isso que é interessante. Eu me lembro que faz anos que a gente vai visitando a Agas, né? Que mostra produtos, pães congelados, uma série de coisas, né, que estão vindo. As próprias empresas, os frigoríficos também fracionando pedaços de carne, diminuindo, fazendo coisas para as pessoas terem em casa congeladinho, por pequenas porções, né? E tu vê que isso é a grande demanda, né? Dos mercados, mini mercados, que estão tendo produtos em porções direcionadas a pessoa fazer a sua refeição em casa com mais facilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, tu como distribuidor de mercadorias para mercados, supermercados, restaurantes, hotéis, essas coisas e hospitais, eu queria te perguntar o seguinte: as indústrias se prepararam também para mudar a questão de embalagens, de fracionamento, de entrega para vocês, sabendo que houve uma remodelação por parte dos mercados, ou a indústria simplesmente segue mantendo o mesmo tipo de ação?
A indústria ela tem um fato curioso, né? A indústria ela tenta sempre reduzir a embalagem para reduzir o desembolso. E isso ela continua nessa mesma linha. Não teve nada de mudança aí nos últimos 2 anos, de nada de impacto aí, de mudar a embalagem, porque tempos de pandemia não. O que vem ao longo dos anos é essa redução da gramatura dos alimentos para reduzir o desembolso. E também a redução em função do desperdício. Porque acaba acontecendo, às vezes, que muitas pessoas moram sozinhas e, às vezes, tem que comprar um produto que fica lá ocupando espaço na geladeira, a pessoa come uma vez e o restante, às vezes, é mais do que ela come e vai fora em função dela morar sozinha. Não, interessante. Eu gostei dessa aí. O vinho, por exemplo, nós ali na Pata Negra estamos vendendo vinhos menores, pequenininhos, de 300 ml, até um pouquinho menos. E eu percebo que pessoas que gostam de tomar o seu vinho estão optando por garrafas pequenas em relação a isso. Claro que é muito mais caro em função do que o vasilhame, o processo todo é mais caro para te produzir um volume menor. Mas tem indústrias, mas é o que eu queria te perguntar. Por exemplo, vamos imaginar o Márcio trabalha com iogurte. Tu comprava 1 litro de iogurte de uma empresa tal a R$10. A empresa produz agora o tal de 1 litro, só que com 900 ml e vende a R$10. Como é que o Márcio, como comprador de uma gigante linha de produtos que vocês têm, como é que vocês também trabalham na tua cabeça isso? Pô, mas agora tu tá me entregando um negócio de 100 ml a menos pelo mesmo preço. Como é que funciona isso e tu repassar isso para os teus vendedores? Tu sabe que a indústria ela faz isso de uma maneira que o consumidor acabe não percebendo. Mas eu percebo. Não, olha, óbvio que a gente percebe, né? É óbvio, né? Então o produto ele vai acabar mais rápido, enfim, tem toda essa função. E assim, a indústria ela comunica isso de uma maneira tão sutil. Sutil, né? Porque ela só diz, descontinua o produto tal e tem um lançamento desse. Então, vamos lá, a partir de tal data não teremos mais o produto de 1 litro e teremos o produto de 900. E o preço ele já sai no mesmo. E geralmente eles comunicam ali o aumento de preço de insumos, o que fazem com que eles diminuam a gramatura. E é incrível esse monopólio, esse cartel que existe, né? Porque tu não vê uma indústria só reduzindo a gramatura. Não, parece que todo mundo... Eles reduzem exatamente ao mesmo tempo. O papel higiênico eu me lembro que era isso. Era uma coisa fantástica no papel higiênico. Na pasta de dente, Márcio, eu compro uma pasta de dente numa embalagem grande e dentro tem uma bisnaga menor, muito menor do que o tamanho da embalagem. O remédio é a mesma coisa. Tu compra o remédio, o tamanho da caixa igual, só que em vez de vir 30 comprimidos, vem 20 comprimidos dentro. O consumidor não tem esse amparo, eu acho, né? É uma coisa que fica meio fragilizada a parte do consumidor nesse assunto, né? Eu acredito que a solução para isso teria que ser uma obrigação da indústria de mudar totalmente a embalagem. Não tem indústrias que mantêm a embalagem e só mudam a gramatura e deixam a embalagem do mesmo tamanho. Exatamente igual. Então, assim, se obrigasse a mudar a cor, obrigasse a mudar tamanho, formato, enfim, quer reduzir 10%, 20%, pode reduzir, mas tem que mudar totalmente a tua embalagem. Tem que mudar a cor, tem que mudar formato, tem que mudar a apresentação, tem que mudar tudo. Aí eu acredito que ia chamar muito mais atenção. Concordo plenamente. Do consumidor despercebido. Porque a cor, aí tu vai olhar os rótulos. Bom, agora vamos falar o seguinte. Uma mudança drástica que aconteceu nesse 2020 e está em 2021, e nós vamos passar 2021, chama-se os e-commerce. Vocês já têm um trabalho muito legal de teus vendedores entram com todo um processo de venda do produto lá na loja, a loja faz os pedidos de um palm, uma coisa muito rápida, entra no... Bom, isso vocês já tinham há muito tempo preparado a empresa para um trabalho de venda em grande escala. O problema é que a grande maioria dos nossos ouvintes, dos clientes, são clientes pequenos, que não se prepararam, por exemplo, para como fazer uma venda de um produto de supermercado ou de uma mercearia por telefone ou pelo WhatsApp ou mesmo por uma página de Facebook ou mesmo uma página no site. E as empresas teriam que mudar isso. Mas como é que tu vê isso? Tu percebe que muita gente entrou nesse sentido ou as empresas, pequenas empresas eu falo, não entraram e não se perceberam que estão perdendo mercado nisso? Fábio, eu acredito que quanto menor a empresa, menos elas percebem isso e quanto mais antiga também.
né? Tem essa resistência à mudança. Tem muita gente achando que quando a pandemia acabar ou quando a vacinação já estiver em massa, tem muita gente achando que isso vai resolver, que as pessoas vão voltar para as lojas da mesma maneira que estavam antes. Mas isso não, infelizmente ou felizmente, isso não vai acontecer. A compra nos dois canais, dependendo do segmento, ela vai continuar acontecendo, mas muitos segmentos eles não vão mais vir para o canal tradicional, que a gente chama, que é a compra presencial, que é a compra offline. A compra online ela vai ser cada vez maior, cada vez... hoje em dia, a gente quer comprar um ar-condicionado, um televisor, alguma coisa, a gente olha direto o preço na internet antes de ir para a loja, enfim. Porque... Sem contar o fato de tu ir para uma loja física, né? As lojas que a gente tem no centro da cidade aqui, sem contar o fato da gente não saber onde vai encontrar o produto. Se tu quiser um ar-condicionado, uma televisão de X polegadas, de marca tal, tu não sabe onde tu vai encontrar. E às vezes tu vai em 2, 3 lojas e não encontra. E na internet, com apenas um clique, tu já sabe onde tem e onde está mais barato. Então, isso que eu acho que vai... poucos lugares, os supermercados eu acho que são um exemplo de comércio que vai perdurar nos dois canais. Vai ter tanto o e-commerce, né, através de WhatsApp, através de páginas, enfim, e vai ter também a loja física, porque as pessoas vão querer passar ali, pegar alguma coisa para consumo imediato, para fazer um jantar, para fazer uma refeição, enfim, vão querer pegar na hora. Mas as outras, olha... principalmente calçado, vestuário, isso tudo está indo numa velocidade muito rápida para o e-commerce. Muito, muito forte. Sabe que eu dou uma volta nos mercados também, até tem muitos são nossos clientes, e percebo funcionário dos mercados com um carrinho do mercado fazendo as compras com um palmezinho ou com uma lista, separando mercadoria para fazer a entrega para o cliente final. E... isso é uma coisa interessante, Márcio, porque aquele funcionário do supermercado que está com aquele carrinho comprando é um cliente que encomendou a produto para fazer a teleentrega em casa. Mas tem gente que não, como tu falaste, empresas mais antigas ou às vezes uma empresa que não percebeu que a quantidade de gente comprando por teleentrega cresceu numa forma tão absurda que a pessoa daqui a pouco no faturamento do caixa ele pode não perceber que teve perda, mas outros que se prepararam estão tendo um crescimento de venda. A confiabilidade de tu comprar o que está no site, a agilidade da entrega, a rapidez, vir o produto de acordo com o que tu comprou, fideliza o cliente, eu acho, cada vez mais. E eu acho sim que vai permitir que as pessoas daqui a pouco, pelo menos produto mais básico, que tu compra tudo por teleentrega. Eu acredito, assim, o brasileiro principalmente, e o gaúcho, a gente é muito do preço. Isso é uma característica brasileira. Na América Latina já tem isso, o Brasil, e o gaúcho é muito mais, né? O Brasil é um dos países mais sensíveis a preço. Eu acredito que a gente vai para plataformas aí em seguida que tu vai postar a tua lista de preços, assim como hoje eu quero viajar para tal lugar, tu vai lá num Submarino Viagens, tu vai lá no Google Viagens, tu vai, enfim, e tu compara os preços, isso vai chegar aos supermercados. As plataformas de comparação também tem, né, Marcos? Essa plataforma de comparação dos supermercados, isso deverá chegar nos próximos anos e deverá acirrar muito mais essa precificação dos mercados. O preço vai ser determinante. E aí, além do preço, a gente vai para a prestação de serviço. Porque se tu souber que tu vai ter, por exemplo, no supermercado da tua cidade, aqui em Camaquã, né? Tu tem 3, 4 supermercados que tu costuma frequentar, tu vai colocar a tua lista de compras ali e ele vai te dar uma comparação. Olha, nesse aqui deu 110, nesse aqui deu 115, nesse aqui deu 112. E aí tu vai poder escolher Sim, interessante. o supermercado onde tu vai comprar, mas aí vai ter o porém. Aí vai ter os... Bom, não, eu vou comprar desse supermercado aqui, porque na minha lista de compras tem uma picanha. E a picanha eu gosto da carne de tal mercado. Né? Ou vai ter lá... Mas aí tu tem um agregado, um serviço. Exatamente. Tem que agregar o serviço a... Exatamente esse é o ponto. Aquele supermercado tem um sonho na padaria que é o que eu quero consumir. Exatamente. Mas então muito lembrado, muito bem lembrado isso aqui. Eu acho que a questão preço vai ser vital, é vital para todo mundo. Mas às vezes a diferença pequena de preço tu vai lembrar de um serviço que tu agrega.
Né? É bem interessante isso. Márcio, vocês da Camaquã Alimentos, assim, vocês têm alguma preocupação ou busca diferenciar no fornecedor de vocês alguém que tenha um tipo de embalagem ou de fornecimento que seja assim mais ecologicamente correto? Existe isso, essa percepção pelos grandes distribuidores como vocês, ou mesmo dos mercados, ou ainda esse nicho de mercado ainda não começou assim a cobrar de fabricantes? Olha, eu quero que tu me entreguem, eu preciso desses produtos aqui, embalagens descartáveis de fácil acesso, ou que eu possa reciclar esse material. Tem alguma percepção assim nesse tipo de assunto? Ou se vende para vocês, o cara lá da empresa tal diz, olha, Márcio, o meu produto todo ele é ecologicamente correto. Existe alguma coisa sobre isso? Tem muito poucas empresas direcionadas a isso. Muito poucas. Como eu falei, assim, ó, hoje eles estão mais voltados ao preço e ao desembolso do cliente. Essa é a principal preocupação hoje. Eu acho que isso é um passo que a gente vai viver daqui a 15, 20 anos, que vai ser ter um preço atraente e a função ecológica junto. Há 2 anos atrás eu fui na Alemanha e eu me surpreendi, eu falo aqui de vez em quando porque me chama a atenção, né, Márcio? O descarte das garrafas PET de água mineral, por exemplo. Entende? As pessoas levam as garrafas PET para o supermercado e descartam numa maquininha e vem a moedinha ou o ticket de valor ali para te descontar. Nós temos uma possibilidade de vender muitos produtos, mas a pressão de recolher esse entulho todo de lixo fica a cargo do município, da prefeitura e do cidadão. É isso que eu te pergunto, assim, se o pessoal não tem, se praticamente quase empresas não estão preocupadas ainda com as embalagens. Não estão preocupadas nem com a embalagem e nem com os resíduos. Eu vou além falar de resíduos aqui, até te peço. Não, tá bom, ótimo, adoro esse assunto. Para falar sobre resíduos aqui. Adoro esse assunto. Nós temos, na Camaquã Distribuidora, uma usina de biodiesel, né? Então a gente vende o óleo de soja e a gente também recolhe o óleo de fritura usado para transformar ele em biodiesel. E a gente tem uma resistência muito forte por parte de toda a cadeia. Porque para a padaria, para o restaurante que está lá fazendo uma fritura, é mais fácil virar isso no ralo do que esperar ele esfriar, colocar num galão e enviar para nós. Então, assim, coisa, como é difícil, né, Márcio, entender. Tem todo esse lado difícil. A gente conhece um pouco, eu conheço bastante lá a empresa do Márcio e eu trabalho do biodiesel. A Fubra foi a pioneira aqui no Rio Grande do Sul, acho. Foi lá atrás, né? Que a Fubra, inclusive, tem ainda esse processo. Mas tu vê quanta coisa, quantos litros só por curiosidade, quantos litros de óleo queimado, óleo usado, vocês recolhem por mês ali, Márcio? A gente, no auge da nossa captação, a gente chegou em torno de 25, 30 mil litros mês. E assim, é um trabalho de formiguinha ficar recolhendo de litro em litro. Então, assim, quem quiser, até vou deixar o telefone da empresa, o 3671-2047. Se algum condomínio, algum supermercado quiser colocar um ponto de coleta, pode ligar para nós que a gente agiliza isso. Mas um dia desse eu falei com o vendedor teu, ele disse assim, não, mas eu quando chego num restaurante, a pessoa tem uma bombona lá que ele separa, e eu já coloco, eu já programo, quando vim o caminhão entregar a mercadoria, a recolher e trazer uma bombona para esse restaurante. Eu digo o seguinte, se cada um imaginasse, a cada litro de azeite usado que tu botasse no ralo, tu desse para uma empresa, quanto isso ajudaria todos nós, né? É um trabalho que vocês tiveram que investir, botaram grana na frente e ainda assim tem uma dificuldade do público aceitar devolver o azeite. Infelizmente tem essa resistência aí do pessoal nessa parte aí. Aqui eu dou uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela quer saber sobre onde descarta resíduos de agrotóxico em Camaquã. Eu acho que não tem, viu? A questão agrotóxico, embalagem agrotóxico, é recolhido pelos fornecedores de agrotóxico. Isso é uma coisa interessante, uma discussão, né, Márcio? Toda a embalagem que vem, por exemplo, de PET, de Guaraná, de Coca-Cola, todos os refrigerantes, as empresas não têm nenhum compromisso de recolhimento, né? O agrotóxico já tem uma cadeia que obriga e penaliza as empresas. O Jorge Schaldauer manda um abraço pro Márcio, viu? Tá ouvindo a gente em tela grande lá. E o Jorge é um cara também que eu me espelho muito no Jorge, que é um cara assim mais pra assim, de buscar tecnologia, coisas novas, né? E eu fico muito feliz com trazendo essa informação. Bom, Márcio, vamos fazer um rápido intervalo. Eu converso com o Márcio Silva, ele que é diretor da Camaquã Alimentos, distribuidora, né? Camaquã Distribuidora de Alimentos. Camaquã Distribuidora de Alimentos. E vamos falar um pouquinho, nós estamos falando sobre cliente 2021.
E a expectativa de nós falar é o seguinte: como você, sua empresa, pode se articular para tentar, ou até para iniciar daqui a pouco, a captar clientes que estão com novos hábitos. Então, já nós voltamos. Acústica e a hora certa. 11:07. Seguindo as determinações das autoridades e buscando a saúde e segurança de todos os gaúchos, o Trilegal Tchê informa que o sorteio deste domingo, dia 7 de março, será transferido para a data a ser estabelecida. Os certificados do dia 7 de março continuarão válidos até a realização do sorteio. Para maiores informações e continuar ajudando as APAES, acesse nossos canais digitais. Neste momento, o Trilegal Tchê está onde sempre esteve, ao lado dos gaúchos. A minha saudação a todos os ouvintes, eu sou o Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. Tenha muita fé, otimismo, que logo sairemos dessa. E eu faço um convite. Invista em material de construção. Comprando na Chafariz, você vai comprar uma loja com 40 anos no segmento de material de construção, produtos à pronta entrega e aquele atendimento diferenciado. Tudo o que você precisa em um só lugar. Lembre-se, pessoas inteligentes compram na Chafariz, pois Chafariz é lugar de cliente feliz. Telefone WhatsApp 3671-7777. Grupo Roxo informa. Devido ao decreto estabelecido pelo governo do estado, o Roxo Café Bar e restaurante Roxo Gourmet estão fechados. Roxo Supermercado segue com atendimento das 7h30 às 20 horas. Aproveite e faça suas compras pelo WhatsApp do Roxo 3671-1437 ou no 98020-0421. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995 152 151. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com seu médico ou utilize nossos canais de atendimento exclusivos para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Ligue 0800 920 7062 ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Comercial J. Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, ferro de construção, pregos, arames, estribos, aços para indústria, chapas, perfis dobrados, tubos e aços especiais. Linha completa para serralheria, além de EPIs, soldas, parafusos e ferramentas em geral. Comercial J. Milan, Marechal Floriano, próximo à Lancheria Faixa Azul. Orçamento no 3671-1233 ou 3671-3947. Liquida Linha Cruz 2020. Últimas unidades. Conte com a potência do motor turbo, muito mais segurança e a exclusiva tecnologia Wi-Fi. Entre em contato conosco pelos telefones: Pelotas 53 3026 3900, Rio Grande 53 3231 1144, Camaquã 51 3671 0804. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. O sol brilhou no horizonte e com ele nasceu a segunda fase do Parque Colina. Localizado em ponto alto, o Parque Colina oferece uma linda vista da cidade e toda a infraestrutura necessária para proporcionar qualidade de vida para você e sua família. Fale com um dos corretores ou acesse metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Rua Luísa Maranich 810, em Camaquã. Ou ligue 51-3671-4511.
Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. São 11 horas e 12 minutos. Temperatura 26 graus 6 décimos aqui. Estou batendo um papo aqui em off com o Márcio Silva, diretor da Camaquã Alimentos, Camaquã Distribuidora de Alimentos. E chega para nós aqui bater um papo depois daqui a pouquinho o Alex, lá da Mix, Instituto Mix de Profissões. Muito legal aqui. O assunto é muito legal porque o bate-papo com o Márcio aqui foi de um estudo montado pela Nielsen, falando sobre 2021, sobre algumas coisas que aconteceram em 2020 e vão acontecer em 2021. Márcio, muita gente no ano passado, e nesse ano provavelmente vai ser a mesma coisa, transferiram os seus gastos, seus investimentos de prazer, de lazer, em melhorar suas casas. Então nós vimos mercado de construção civil, decoração, pintura, aí o Jorge fica feliz, lá o Jorge Chaidal fica feliz, melhorar os seus lugares onde passam a maior parte da vida. E nisso acabou a gastronomia melhorando, como nós dissemos no início do programa, sobre área de informática melhorando também, necessidade de ter redes de alta velocidade. Muita gente conseguiu fazer o home office, que é outra coisa interessantíssima. Eu tenho gente conhecida que trabalhava assim num escritório deles lá em São Paulo, trabalhava 10 andares na empresa, já entregaram 8 andares. Porque agora é um novo trabalho. As pessoas muitos deles vão trabalhar diretamente em casa ou direto com o cliente. Não volta mais para o escritório. Esses hábitos, nós estamos fazendo isso dentro do ramo de vocês. Tu estava me contando agora de um outro hábito de uma empresa, de um país que tu visitaste e que tu foi conhecer um sistema de produção e um sistema de venda de produtos de alimentos prontos. Que isso é uma coisa que nós não vimos há pouco tempo atrás. O supermercado tem alimento pronto para comer, tu vai ali, pega na vianda, e hoje tu já vê em vários mercados isso. Mas tem mercadoria pronta em loja de conveniências ou em lojas, como tu contaste que visto no Japão. O que mais te chamou a atenção sobre produção e venda de mercadoria com validade a curto prazo? O que isso nós poderíamos trazer para o Brasil nisso? Esse ponto é um ponto. Eu visitei mais especificamente no Japão, visitei Tóquio, que é um lugar que o pessoal consome muito fora de casa. Isso no interior eu acredito que, por exemplo, uma cidade como Camaquã não conseguia se enquadrar tão bem com isso. Já Porto Alegre, São Paulo já conseguiram se enquadrar. Mas os estudos de mercado e a forma com que as pessoas se comportam na rua eles têm que ser muito apurados, porque eles têm que produzir a comida na quantidade correta para que ela não sobre. Porque ela tem 24 horas para ser produzida e para chegar nas lojas de conveniência, que é onde elas são vendidas em maior volume, e ser consumida. Então, 90% desse alimento ele é consumido em 24 horas. Que coisa louca, né? Bom, mas aí vamos trazer para nossa realidade. Tu falou Camaquã, não isso. Mas há muito tempo atrás, eu falo assim, 3 anos, 4 anos, eu não imaginava que o supermercado teria comida para vender para cliente na gôndola, no balcão, comida pronta. Eu sempre imaginei que isso era questão de restaurante, quer dizer, o mercado assumiu um papel de restaurante. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o cliente que trabalha com material perecível, que é o caso que muitos produtos teu, ele vai ter que se especializar, trabalhar em cima de números, saber quantas peças ele vende por mês, como ele vai comprar, justamente para ele ter um produto mais fresquinho, mais novo, dentro da validade de venda. Isso dificulta para vocês isso ou não no teu SKUs, né, no teu produto, na tua diferença de produtos que tu tem? É vantagem, por exemplo, para o cliente ter mais variedade ou menos variedade na hora de decidir o mix de produto da sua loja? É vantagem, com certeza, ele ter mais produtos à venda, né? Só que o controle ele tem que ser muito maior. A gente faz esse controle ali de forma global. A gente hoje chega em praticamente 7 mil clientes por mês. A gente tem que fazer esse controle de demanda para todo mundo, né? A gente tem que estimar o que os clientes e que os consumidores vão consumir durante o mês e não é nem durante o mês. Tem determinados fornecedores, por exemplo, iogurtes a gente recebe 2 vezes por semana para que a validade ela esteja sempre com... O mais curto possível. Mais longo possível, bem longo, ao contrário. Exatamente. Aqui tem uma coisa interessante que eu queria perguntar, antes de nós falar sobre profissões.
que eu acho interessante. Como é que funciona a questão de controle de qualidade da tua empresa em relação se o produto vem em embalagem bem feitinha, se está dentro dos prazos de validade, daqui a pouco algum problema de produção. Como é que vocês resolvem essa relação distribuidora-cliente e a mesma coisa como o mercado, o mini mercado com o cliente quando um produto não está legal? A gente tem um rigoroso controle na recepção do produto. Quando chega um caminhão com produto, a primeira coisa que a gente faz é medir a temperatura, porque a gente trabalha com perecíveis, né? E o grande volume são refrigerados e congelados. Então a primeira coisa que a gente faz quando chega um caminhão abre o baú e mede a temperatura. Mede a temperatura em alguns pontos dentro do caminhão e aí começa a descarregar o produto, e aí são abertas algumas caixas aleatórias para olhar como que está o produto. Aí faz nova medição de temperatura dentro da caixa, né? Porque às vezes tu tem uma temperatura externa na caixa e outra interna totalmente diferente. Então vai olhando isso e vai vendo toda essa parte. E no primeiro problema que se identifica, a gente já vai dentro do nosso estoque olhar todo o resto que tem armazenado, porque às vezes é um problema pontual. Eu sei que as empresas tentam fazer o maior controle possível, assim, mas quando há uma reclamação de um cliente para ti ou de tu para algum fornecedor, as empresas têm tido uma resposta importante, positiva, ou mas nunca aconteceu, isso foi acaso, não foi erro nosso. Como é que funciona isso? A gente tenta identificar e rastrear o problema em toda a cadeia, né? Aí a gente vai pelo todo o sistema de monitoramento. Por exemplo, hoje, quando a gente recebe o caminhão, a gente mede a temperatura, olha o produto, armazena o produto. Nas nossas câmeras frias, além de câmeras de monitoramento visual, a gente tem de 5 em 5 minutos o registro da temperatura da câmera fria, em 2 pontos em cada uma delas. Então, para saber se a temperatura está variando ou não e poder agir em função disso. Depois, quando o produto é separado, ele vai para outro ambiente com temperatura controlada também, vai para o caminhão e a gente faz mais um registro fotográfico de toda a carga nos 3 ambientes, né? Porque os caminhões eles são tripartidos, tem a parte congelada, refrigerada e secos. E aí e a gente ainda vai monitorando a temperatura do produto através do caminhão com rastreamento satelital. A gente vai controlando a temperatura do produto até ele chegar no cliente. Que coisa legal, hein, tio? Tem que ser uma coisa bem controlada. Interessante que eu recebi de um amigo nosso aqui, o Matheus Nunes. Diz ele assim: trabalho na Camacô Distribuidora, admiro o trabalho realizado lá. Ele vende a live e deixar aqui o link do biodiesel da empresa. Quem tiver interesse. Existe mercado para esse assunto do biodiesel, né? De nós reciclarmos mais produtos, né? Tem. E o biodiesel, principalmente. Hoje a gente tem muito conhecimento do diesel, né? Sim. Mas o combustível diesel, quando ele foi criado, lá por Rudolf Diesel, lá em 1890, ele foi criado através de óleo vegetal. Ele não foi criado do petróleo. Isso que a gente tem hoje é uma adaptação do que ele criou, né? Tu sabe que essa semana eu estava conversando com um irmão meu, nós falando sobre... o sobrinho meu falando sobre o álcool, né? Em 1988, meu pai comprou um carro 100% álcool. Não era flex nem hoje, né? E tu tinha um carro funcionando, uma tecnologia funcionando espetacular, e de uma hora para outra o governo acaba estendendo. Agora, o biodiesel é uma coisa fantástica. E eu fico muito feliz que vocês tenham adotado essa coisa como uma parte da empresa faz em prol do meio ambiente. Acho que é uma coisa muito legal isso. Acho que isso é um ponto muito favorável. Embora, Fábio, eu gosto muito da usina de biodiesel, embora isso me entristeça, porque eu vejo que em 10 anos vai ser uma coisa obsoleta, né? Eu acredito que a gente vai sim, é um caminho sem volta a gente ir para a energia solar. Eu falo energia solar sim, porque eu acho que vai ser a principal fonte, a gente na empresa já está indo para isso. E veículos, eu acredito que a nossa frota daqui a 10 anos vai ser 100%. Está muito rápido em vários países, né, Márcio? Bom, tu trouxe uma coisa para mim que eu achei bem interessante aqui sobre algumas profissões, porque é justamente isso, depois o Alex vai bater um papo sobre isso. O que nós temos de profissões que, no teu entendimento, nós teremos que trabalhar, fazer com essa gurizada nova, ou então os antigos se reciclarem para poder absorver tudo que teve de novidade
nesse 2020 e 2021 daqui para frente, Márcio? Fábio, o que eu vejo, assim, pegando o gancho que tu estava falando no início desse bloco, o que eu vejo que está acontecendo, né? Principalmente no home office. O turismo comercial ele vai diminuir muito, né? Esses hotéis que a gente tem, principalmente em São Paulo, tem muitos hotéis aí, todos eles voltados para o comércio. Isso aí vai deixar de existir. Deixar de existir não digo, mas ele vai existir numa quantidade muito menor, né? E isso vem a cadeia toda. As pessoas trabalhando em casa, elas podem trabalhar de uma maneira mais informal, uma maneira mais descontraída. Não precisam investir tanto em roupa, não precisam investir tanto em calçado, não precisam investir em várias outras coisas que elas investiam antes. Então, se tu é um bom profissional, se tu trabalha de forma remota, tu não precisa morar em Porto Alegre. Tu pode morar aqui em Camaquã, que tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, o que tu vai ter que ter? Tu vai preparar bem a tua casa, com conforto, com tecnologia, né? Seja internet, para te fazer esse trabalho. Algumas empresas estão indo muito além nisso aí. Ontem eu li uma matéria que me chamou bastante atenção, que tem empresas que estão adotando esse home office, mas eles criam uma reunião com todos os funcionários às 8 horas da manhã, ligam as câmeras de todo mundo, desligam ao meio-dia, ligam às 14 horas e desligam às 18. É uma rotina quase que fosse um escritório. Então assim, esse consumo todo que ele vai... Isso tudo vai mudar, né? Então, essa parte vai deixar de existir. E aí, em conjunto com isso, o mundo vai acompanhando e vai mudando. E as profissões elas vão mudar muito rapidamente. Muito, muito bem. Bom, aí tu me listaste 9 profissões do futuro, vamos botar assim, ou especializações do futuro. Essa parte digital ela vai andar muito rápido. Então, assim, hoje a gente... Dessas 9 aqui que eu vi numa live aqui, tirei essa anotação aqui, dessas 9 aqui que eu vi, uma a gente já vê hoje, né? Que é o gestor de mídias sociais. Sim. Isso tu vê. É uma pessoa responsável por fazer o trabalho no teu Instagram, no teu Facebook. Isso já é uma profissão nova, né? Então, daqui a pouco, esse pessoal que está trabalhando no comércio local aqui, que vai ter que se reinventar, eu sugiro essas 9 profissões aí. Eu vou falar rapidamente só o nome delas aqui, mas, sei lá, eu sou vendedor de uma loja de vestuário, de uma loja de calçados. Sim. Essa parte toda, esse pessoal que puder estudar para isso eu acredito que nos próximos anos vai... Muito bem, muito bem colocado. Como é que seria então os nomes aí? Estrategista digital. O estrategista digital vai cuidar de toda a estratégia comercial de uma empresa, né? Onde tem que atuar, como não tem que atuar, o que tem que melhorar, vai ser toda essa parte, né? Em segundo lugar, o nomezinho em inglês aí, difícil de falar, o copywriter. O copywriter, ele vai ser o cara que vai ser responsável por manter o shopper que está navegando na página. Porque às vezes tu entra numa página e sai rapidamente. Então, essa profissão vai ser responsável por manter... Identificar o que o cliente está na página, por que ele saiu da página. E como manter ele na página. Como mantê-lo. A função dele vai ser só manter o cliente na página, né? O gestor de anúncios, daí, é a terceira profissão. Vai ser o cara que vai gerir todos os anúncios que vai ter numa página, ou em mídias sociais, ou em páginas. Sim, não é uma coisa estanque. Tu larga lá e deixa lá. Tem que acompanhar, motivar, não andou, baixa o preço, troca a cor, tem que fazer esse esquema. Um gestor de e-mail marketing, porque antes a gente tinha os e-mails marketing, antigamente tu mandava para toda a lista de contatos. Hoje tem que ser uma coisa mais cirúrgica. Eu também concordo. Tu tem que mandar o e-mail marketing para quem aquilo vai interessar. Eu concordo. Os caras mandam coisa pra gente que não tem nada a ver com o perfil teu. Quantas vezes já chegou um e-mail marketing para ti com anúncios de coisas femininas que não tinham nada, é impressionante. Eu fico enlouquecido com esse negócio. O gestor de mídia tu já falaste. Já falei, né? Depois o analista de atendimento ao cliente vai ter que analisar o comportamento do cliente, desde que ele entrou no site até quando ele saiu, enfim, toda essa vai analisar todo o comportamento do cliente na interação, né? O design de páginas de conversão, porque às vezes tu tá em outra página navegando, vendo outro assunto, e aí que é o que vai te converter para a página de vendas. Sim. Então, daqui a pouco tu tá olhando uma informação de como que uma coisa acontece, como que uma coisa funciona. E aí, lá naquela página, tu vai ter que ter a conversão para uma página que venda aquele produto. Então, tá aí
A 7ª profissão aí. O meu amigo Cláudio Rogério da Rosa Cruz, ele fala o seguinte, que a Federação das APAES já estão trabalhando de forma remota, viu? Que legal, hein, cara? Obrigado, Claudião. Bom, o que mais nós temos ali, Márcio? 8º lugar, então, gestor de conteúdo. Pois é, isso é fundamental. Esse dispensa até a gente... sem dúvida, isso é fundamental. E o último ponto aí, o gestor de produto entrega. Que é o cara que vai gerir o produto dentro da empresa. Acompanhar todo o processo. Como que ele vai chegar lá na ponta. Márcio, ainda assim tem gente que vende super bem e entrega muito mal. Impressionante, né? Como a gente está... E o cliente reclamando, né, do lado, né? Principalmente, eu diria, Fábio, a velocidade da entrega. Que é uma das coisas que hoje a gente mais olha quando a gente vai fazer uma compra online. É quantos dias leva para chegar. Tem que cuidar, né? Tem empresa hoje, até... A gente tá vendo aí as Americanas aí, tá dando um enfoque no BBB aí, dizendo que faço Americanas supermercado e te entrega no mesmo dia. Sim, e várias empresas estão buscando fazer um upgrade de poder como auxiliar centro de distribuições mais próximas de clientes, rapidez da entrega, tem carros diários, daqui a pouco, carro 2 dias em determinada zona, para poder agilizar a entrega. Mercado Livre aí é uma das empresas que a gente vê que está numa ascensão muito forte nessa parte de entrega. Eles estão criando, construindo ou alugando, enfim, CDs em todo o país. Estão comprando aviões para como agilizar a entrega. Antigamente eu esperava 5 dias, 6 dias para ver um negócio. Hoje o cliente diz que não, entrega amanhã, eu compro. Hoje a gente vê uma demora muito grande em produtos internacionais. Isso nos próximos anos isso vai ficar muito rápido. Você vai comprar um produto da China hoje, em 5, 6 dias ele vai estar na tua casa no futuro. Isso aí é uma coisa que o Brasil vai ter que aprender. Márcio Silva, diretor da Camaquã Distribuidora de Alimentos, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Foi muito legal mesmo, eu aprendi, eu dei uma estudada no teu material de 33 páginas, eu acho que é. Mas muito legal a gente trazer esse enfoque para a rádio, assim, para os ouvintes, o pessoal balançar um pouquinho. Eu gosto de fazer as pessoas balançar um pouquinho sobre as opiniões. E o Márcio trouxe um pouquinho assim, essa visão dele como gestor de empresa, com muitos clientes pequenos e grandes. O que o pessoal está fazendo para poder sacudir e nós estar um 2021 melhor para todo mundo. É isso aí. Eu acho que a vacina não, na minha opinião, a vacina não vai resolver, o fim da pandemia não vai resolver o que o mundo evoluiu o que o mundo evoluiu em 2020, 2021, isso vai ficar para a eternidade. Essa evolução ela não vai voltar atrás. Não volta atrás. Quem está esperando que a vacina ou o fim da pandemia traga os clientes de volta, eu aconselharia abrir o olho e começar a mudar a sua empresa desde já. Desde já. Não, mas tá certo. Já tinha que ter mudado, porque não mexeu a partir de hoje. Então, comece a sacudir a poeira. Márcio, obrigado. Obrigado, bom dia a todo mundo. Bom, são 11h30. Depois desse assunto eu vou falar com um cara também que é muito pra frente, assim. O Alex é um cara que me ajuda muito, me dá um ânimo total aqui. O Alex da Mix, Instituto Mix Profissões, bate um papo conosco no próximo bloco. Acústica e a hora certa. 11h30. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear tem uma oferta especial para você. Pneus Goodyear Aro 13 Edge Touring por R$ 262,90. 262,90 à vista. Isso mesmo, somente R$ 262,90 a unidade. Oferta limitada a 4 pneus por cliente com montagem gratuita na loja. Promoção válida até 31 de março ou enquanto durarem os estoques. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Paradouro Bartz informa que, devido às normas do novo decreto estadual, não haverá atendimento presencial no restaurante. Você pode degustar todas as delícias do nosso cardápio no conforto de sua casa, através da nossa teleentrega ou takeaway. Entre em contato pelo 3671-4244 ou através das plataformas digitais. Paradouro Bartz, tempero caseiro, sabores únicos. O seu Ozir tá on e você também pode ficar. Com a Ozirnet é 240 mega de velocidade e Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90. Ligue 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir em nossas redes sociais. Fique on com a Ozirnet e aproveite sem limites tudo de bom que a internet tem para te dar. Verifique condições e disponibilidade.
Hello, I'm teacher Janane, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 11h32. Bom dia. Vamos aos destaques do portal de notícias acústicafm.com.br. Uma briga entre agentes funerários que atuam na cidade de Camaquã foi parar na delegacia de polícia. O caso ocorreu no último domingo. Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que 2 homens brigam em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. A discussão teria acontecido por causa da disputa para realizar os atos fúnebres de uma pessoa que faleceu momentos antes. A Rádio Acústica FM recebeu o relato de um familiar que viu indignado com a guerra travada pelo atendimento de pessoas que morrem na cidade. Segundo ele, o assédio sobre as famílias enlutadas é uma prática constante. E o Instituto Butantan entregou hoje mais 2 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus para o Programa Nacional de Imunizações. Na última segunda-feira, o Instituto já havia feito uma remessa de mais de 3 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde. O Butantan entregou até o momento mais de 22 milhões de doses do imunizante Coronavac, produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O programa prevê que, até o fim de abril, o Instituto tenha disponibilizado 46 milhões de doses. 11h34. Mais destaques você confere em nosso portal. Na redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e